Bom, pessoal, meu nome é Alex, para quem não me conhece, tenho 38 anos, né, e sou baiano. Meu nome é Karine Dias Braga, né? Eu sou filha de Jacundá, nasci e cresci aqui em Jacundá. Morei já há um ano fora em Palmas, mas retornei. Quando eu morava na Bahia, eu era um cara que gostava muito de festa, tocava em banda, né, nós tínhamos um grupo de pagode. Eu conheci o Alex, né, meu esposo, na festa, né? Ele era pagodeiro e a gente foi para uma festa e lá eu conheci ele. Ele era dançarino numa banda. Aí quando eu cheguei lá, aí ele tava dançando lá, eu logo achei ele muito bonito, né, um cara muito presença. E aí, assim, foi quando eu tive a primeira impressão dele, foi que eu achei ele bonito e simpático, né? Mas aí ele desceu do palco dançando e todo mundo abriu, assim, parecia a cena de filme. Todo mundo abriu, assim, e ele desceu dançando e chegou até mim, colocou a mão assim, você falou assim, você aceita dançar comigo? Aí eu falei assim, não, você tá doido? Eu também foi um susto. Primeiro que eu não sabia nem dançar, né? E a vergonha. Tinha aqui no Pará, em Jacundá, tinha um clube chamado Fan House. E eu não saía de lá, todo o pagode eu tava lá dentro. E aí eu conheci a Karine lá, nessa Fan House, eu tocando, né? E aí a amiga dela apresentou ela pra mim e a gente começou a conversar, né? Até um dia a gente foi conversando até deu namoro. Aí com 3 meses também meu primo começou a namorar com a prima dele e desde então eu parei até de ir pra igreja, porque ele não ia na igreja e assim, ia pras festas. E era uma vida assim que eu não sentia Deus na minha vida, né? Na verdade. O negócio era só curtir, era beber, era praia, né? Eu achava que ali tava tudo ok, tudo certo, tudo bom. E aí, depois a gente conheceu a mãe dele era da igreja, começou a oferecer estudo bíblico para nós, e eu ainda falava assim, Deus me livre de ser dessa religião, né? Porque eu tinha meu emprego, aí eu falava assim, se eu sair do meu emprego eu vou viver de quê, né? E aí eu nunca aceitei o estudo bíblico dela. Eu lembro que eu gostava muito de festa, e minha mãe já estava na igreja já, né? Igreja adventista. E minha mãe sempre ela me convidava, né? Meu filho, que dia tu vai na igreja? E eu sempre enrolava minha mãe. E aí eu fui trabalhar numa empresa em que tinha uma amiga minha, Kalene, né, que hoje é da Água da Vida, e ela já era evangélica. E aí eu tive mais contato com a religião, né, com o povo da Adventista. E aí eu gostava, achava bonito o relacionamento dela, com o esposo dela, né, eu achava assim a união, a forma que ela criava os filhos dela muito bonito, né. Eu tive um estudo bíblico com o Léo, né, um amigão meu, ele me deu esse estudo bíblico. Na verdade, uns 4, olha só como é que eu sou duro, hein, tanto que eu era duro. Uns 4 me deu estudo bíblico. E aí eles pegaram e resolveram chamar o Leonardo, né, para dar estudo bíblico pra gente. E aí o Léo veio dar estudo bíblico pra gente e assim, parece que foi outra vida, assim. Ele começou, tudo que ele falava assim, a gente comia, tanto com os ouvidos, né, com tudo assim, e a gente fazia pergunta, anotação, ficava ansioso e a gente começou a gostar. Até um dia que eu resolvi ir com minha mãe, né? Eu vi o pastor pregando lá uma mensagem e eu vi que, eu nunca falei isso pra ninguém, eu vi que aquela mensagem que o pastor estava pregando realmente era um pastor mesmo. Ele veio pertinho de mim, ele estava falando de batismo, estava falando um monte de coisa, que agora era o momento, a hora era agora, né? Se alguém quisesse, e eu estava ali do lado ali, e eu baixei a cabeça e comecei a chorar, né? E eu de visita na igreja, eu não era batizado ainda, estava só de visita na igreja. E aí nós tomamos a decisão de nós dois se batizar. E a gente batizou nós dois juntos, né? E assim eu fiquei assustada, assim, porque parecia assim que eu tinha muita sede de estar ali, de querer estar, e o Alex parecia que não, né? E aí depois eu comecei a observar que o Alex fazia muito mais coisa de que eu na igreja, para quem não queria batizar, assim, que não demonstrava que queria batizar. Porque eu olhava assim pra ele, eu ficava assim, meu Deus do céu, Alex, ele tava muito assim empolgado e ele continuou nisso. E eu ficava com medo, será que isso vai passar, né? E eu admirada aquilo, né? Porque era o que eu queria na minha vida e eu tava espantada com aquilo, assim, foi muita bênção, assim, uma atrás da outra. O que eu via, assim, que acontecia na vida da minha amiga, que eu achava bonito, né? Eu conseguia aquilo pra minha vida, eu não conseguia, assim, tipo, por exemplo, que nem eu ia numa festa, mas nós voltava sempre brigados pra casa. Nós ia com dinheiro e voltava sem dinheiro, nós saía feliz e voltava triste. Não, a gente ia junto feliz, voltava feliz e assim, tava muito bom. E eu gostei disso, foi muito maravilhoso, assim, as bênçãos que Deus trouxe pra nossa vida, assim, né?
de uma pessoa que nós estávamos no mundo, assim, então a gente sabia que tinha alguma coisa errada, né, que faltava alguma coisa, né? E hoje em dia não, hoje em dia não falta nada, porque a gente sente a presença de Deus. E assim, logo em seguida, assim que a gente batizou, a gente começou a ter uma aprovação muito grande, né? A minha mãe, logo em seguida, ela adoeceu, né? Ela teve depressão. Mas antes da depressão, ela sempre ficava falando pro meu esposo abrir um negócio próprio, tanto ele quanto eu, né? Porque ele trabalhava fora, eu também. E esse negócio de cortar cabelo surgiu na Bahia, né? A gente cortava cabelo, eu cortava cabelo dos amigos, para ir para as festas, para o carnaval, ali no fundo de quintal mesmo a gente cortava o cabelo. Eu cortava cabelo, depois parei, eu vim embora para cá para o Pará, morar com minha mãe, e cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em outros empregos. Aí foi que a minha sogra e minha mulher sempre falavam para mim que era bom abrir um salão, né? Porque se não abre um salão, meu filho, eu não levava muito a sério, e eu trabalhando já empregado, né? E aí a nossa vida foi ficando cada vez mais difícil em relação a tudo, assim, parece que foi uma aprovação, depois que a gente batizou, que tava tudo bom, de repente ficou tudo escuro, né, tudo cinza, né, foi mudando, assim, a nossa vida, assim, ficou, assim, turbulento em questão da gente estar cuidando da minha mãe com depressão, que não é fácil. Ela começou a piorar o quadro dela cada vez mais, até chegar no quadro de esquizofrenia, né, que é o caso mais grave de uma pessoa que tem problemas psíquicos. E aí, nesse meio período, a gente perdeu minha mãe, né? E quando a gente perdeu ela, a nossa vida, assim, parece que foi uma virada de chave muito grande. Parece que Deus foi preparando a gente, moldando, porque Ele sabia que a gente ia perder ela e que a gente ia passar por um barco muito grande. E aí, quando a gente perdeu ela, a gente ficou assim, e agora o que vai ser a nossa vida, né? Porque a nossa vida estava mais ou menos em relação, assim, viver para cuidar dela, né? E quando a gente perdeu ela, a gente ficou, o que a gente vai fazer da nossa vida? Então, em 2016, eu decidi abrir essa barbearia, né? Esse lugarzinho pequeno, só de 12 metros quadrados. E eu passei pra dentro, né? E assim comecei a trabalhar. Então, assim, meu corte de cabelo na época, se eu não me engano, era 7 ou era 8 reais. E assim eu comecei. O primeiro dia que eu cortei o primeiro cabelo, eu fiquei muito feliz. O segundo dia eu cortei 2 cabelos, eu fiquei mais alegre ainda. Aí passou mais ou menos na semana, eu cortei 5 cabelos. Eu cheguei em casa chorando, falando com minha esposa que eu cortei 5 cabelos. Né? E a Karine ficou muito alegre, né? E assim também, sempre orando a Deus, né? Sempre, toda vez que eu levantava, eu orava a Deus. Eu pedia emprego para os meus clientes, né? Eu conversava muito com Deus. Deus, obrigado pelo dia, dá um ótimo dia, né? Que o Senhor possa estar com meus clientes, que o Senhor possa dar emprego para os meus clientes, para que eles possam vir cortar cabelo. E aí a gente começou, aí depois a gente foi melhorando, né? Foi padronizando a barbearia, comprando a cadeira específica por causa da coluna do meu esposo, porque a cadeira de salão, de beleza, é diferente a altura de barbearia, né? E sem falar que a cadeira é menos peso, né? E tem que ter também, tudo enquanto a gente foi avaliar, analisar. E aí foi mudando, depois a gente resolveu aumentou pro fundo, aí a gente aumentou pro lado, e aí fez 6 anos agora de barbearia, e nesses 6 anos a gente já aumentou mais ainda a barbearia, o dobro, né? Aí entrou a questão do sábado, né? Que a gente não podia trabalhar no sábado, e nesse tempo eu já estava com bastante cliente, né? E nos começos foi um pouquinho meio bagunçado, né? Mas eu sempre tinha em mente, eu vou melhorar isso aí. Depois que eu coloquei as TV, eu coloquei uma TV na minha barbeariazinha, eu botei uma TV bem na frente, né? Aí eu botava, quando a pessoa queria me perguntar sobre o sábado, eu colocava lá no YouTube rapidinho, que às vezes eu não sabia explicar direito, e eu colocava lá no YouTube rapidinho, e o pastor, o pregador, ele explicava um pouquinho o sábado para as pessoas, né? E nesse meio período eu comecei a ficar muito assim, eu comecei a observar que as pessoas observam a gente, né? Porque a gente guarda o sábado, a gente tem eu nunca tive a dificuldade, mas a gente explicava a pessoa para entender. Nós pensávamos assim, meu Deus, a barbearia tá grande e o povo não vai aceitar. Daí, e os nossos clientes, parece que foi todos enviados por Deus, que eles sempre, né, respeitaram nossa opinião. Nós falávamos que não abria no sábado, só depois das 6. Quando dava no sábado, depois das 6, a gente ia abrir assim, todos cabreadinhos, vinha aqui ver, se não tinha ninguém, chegava aí, tinha 5, 4, 3 clientes na porta já esperando a gente, né? E aí, agora não é mais 5, 4, 3, agora é 15, é 10, é 20 pessoas esperando a gente abrir depois do pôr do sol.
E hoje minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Hoje eu vejo as coisas acontecendo, hoje eu estou na igreja, eu e minha esposa, né? Todo ano eu pego alguns cargos, faço questão de pegar, né? Eu gosto de trabalhar na área da música, né? E estamos bem na igreja, né? Eu, minha esposa, meus meninos, a gente vai todos os cultos. Então assim, eu vejo que hoje nós temos uma vida melhor, nós temos um conforto melhor, né? Mas sempre acreditando em Deus. O conselho que eu dou para uma pessoa que tem dificuldade de confiar em Deus é crer nele, né? Assim, mesmo sem ver ele, né? Porque eu, no início, como eu contei no início da minha história, eu não acreditaria que se eu largasse o meu emprego, Deus ia me dar tudo que nós temos hoje. Então, o conselho que eu dou é crer, nem que seja de pouco a pouco. Porque, como diz o ditado popular, né, de grão em grão, que a galinha de papo, e se a gente entregar a nossa vida a Deus, de pouquinho a pouquinho, nós nos tornaremos grandes. De pequeno, nós nos tornaremos grandes.